Olá, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é domingo, 7 de junho de 2020. Sabe o que é isso aqui? Essa raiz é gengibre. Gengibre. Eu fui orientado a tomar água de gengibre pelo médico. Ele me falou que é muito bom para o estômago e para o sangue. Deixa o sangue fino e evita até trombose. Então, eu seguindo as regras médicas, resolvi tomar um chá ou água de gengibre até um certo ponto. Não efetivamente, mas por algum tempo eu estou me alimentando de água com gengibre. É bom para a saúde. Bom, mas eu não estou aqui para falar de saúde, mas do período em que o nosso comércio aqui de Maceió vai reabrir suas portas. O que chamam de economia vai ser ativada no próximo dia 10 deste mesmo mês. Mas eu já estou imaginando como é que vai ser depois da abertura desse comércio, né? Se antes as pessoas, vivendo sob o regime da pandemia, algumas delas burlando os cuidados sanitários, porque ele nos orientava a seguirmos umas regras para a nossa própria saúde, para evitarmos o contágio do corona, as pessoas livremente, arbitrariamente, faziam disso um abuso, porque não importava as orientações, os conselhos, eles sempre se aglomeravam nos botequins, nas calçadas, nos bares, nas praças, enfim, nas ruas onde pudesse haver aglomeração de beberrões entre mulheres, homens, rapazes e tinha até criança no meio, não sei se estava bebendo ou não. Mas isso dava a entender o seguinte, que eles não respeitavam as regras impostas pelo Conselho de Saúde, né? Que nos orientava a mantermos uma certa distância entre as pessoas. Mas eu não vejo isso aqui, entre as pessoas aqui no Vergel do Lago, em Maceió, onde eu estou. E não só aqui. É claro que eu falo daqui porque vivo aqui e o que vejo é aqui na minha frente. Mas em outros estados, outras capitais por aí, acontece o mesmo. A aglomeração são as mesmas, os desobedientes são os mesmos. Tudo eles fazem para contrariar as leis, né, os decretos, as orientações do Conselho Regional da Saúde. E acontece aqui no Vergel do Lago. Muitas pessoas agindo dessa maneira, sem máscara, alguns usam máscara, outros não usam, e aqueles que usam às vezes colocam debaixo do queixo, né? Debaixo do queixo, outros quando cobrem a boca deixam o nariz descoberto, e assim por diante. É uma falta de responsabilidade intensa. Como eu estava dizendo, então o comércio vai abrir, né? E antes desse comércio abrir, as pessoas aqui em Maceió já se aglomeravam como se fossem formigas no formigueiro. Pelo menos no sábado passado, quando eu fui no mercado da produção,
no mercado popular aqui de Maceió, na Feira Livre, as pessoas se acotovelavam umas com as outras, se abarroavam, né? Se tocavam, enfim, elas não mantinham aquela distância aconselhável às pessoas. Não estavam nem aí. Era como se não estivesse vivendo esse momento de desespero, como se não estivéssemos passando por esses momentos difíceis, que estamos enfrentando esses ataques invisíveis do coronavírus. Nada disso eles imaginavam, entendeu? Eu acredito que a maioria tomava aquilo como uma brincadeira, uma história de troncoso, da carochinha, sem imaginar que podiam, naquele momento, estar sendo contaminado ou contaminando outras pessoas. Eu observava de longe, e ia também no meio, não é? Mas com as minhas devidas precauções, mascarado, só não tinha álcool gel comigo, mas eu uso sempre o álcool 70. Eu uso sempre o álcool 70. Aspiro profundamente. Porque é bom. Afina o sangue também. Então, esse aqui é o que eu uso para minha proteção. Quando saio, principalmente quando eu chego em casa. Quando eu chego em casa, eu unto minhas mãos, unto minha máscara, porque não posso estar lavando toda hora. Eu umedeço bastante a minha máscara, penduro-a até ela secar. Porque se o vírus ele é combatido com álcool, claro que há a máscara também, que também serve para máscara, não é? Então é isso que eu faço. E então eu estava falando para vocês que mediante isso, essa desorganização das pessoas, quanto mais quando o comércio for aberto, o exagero vai ser demais. Eu acredito que essas pessoas que ficaram muito tempo contaminadas, ou melhor, confinadas, elas vão sair assim como um pássaro que foge de uma gaiola, ou como um animal que estava preso num curral, é solto imediatamente. Então, se as pessoas agem assim, irresponsavelmente, sob a vigilância do Ministério da Saúde, e quanto mais sem a vigilância, porque quando o comércio foi livre para atuar, para funcionar suas casas suas casas comerciais, claro que estão livres, eles estão soltos, então podem fazer o que quiser, não há restrição. Aí eu imagino o seguinte, que nesse meio dessa pandemia, que o vírus não foi embora, o vírus não morreu, não acabou, ele continua agindo aí de uma maneira ou de outra, não de uma maneira só, sempre contaminando as pessoas, matando aquelas que são mais frágeis, que são mais sensíveis, e vai ser um desespero total, porque tenho certeza que se antigamente se contaminava contaminava dois vai contaminar meia dúzia, e assim por diante. Então, eu acredito que as pessoas também têm o direito de trabalhar, né? Elas precisam trabalhar, é natural que elas trabalhem, porque principalmente quem é empresário, quem tem funcionário, como é que vai pagar os seus funcionários se o comércio não estiver ativo? É algo difícil de se resolver, entendeu? Para aqueles que têm bastante, têm uma renda mensal equilibrada, né? Tem seu fundo econômico bem alto, não sofre tantas consequências. Mas os que precisam trabalhar, que vendem pitomba, siriguela, que vendem cocada,
que vendem adereços assim no comércio, os ambulantes, né? Vendem inhame, batata, essas coisas pela rua, verdura, legumes, coco verde, o que mais que eles vendem por aí? Jaca, vendem uma série de frutas e outras atividades que eles dependem daquilo para levar o pão de cada dia para os seus filhos e para si também, não é? Então esse povo tem que trabalhar. É por isso que eu falo e sempre coloco Deus no meio. Porque se Deus não estiver ao lado desse povo necessitado, esse povo vai sofrer muito mais. Que Deus tenha misericórdia dessa gente, que não leve em consideração o teor, o alto teor dos seus pecados, mas que ele sabe que ele é Deus, onipotente, único, inatingível, e que tenha misericórdia desse povinho, dessa gentinha que sofre tanto os problemas da vida para poder adquirir o pão de cada dia para os seus filhotes. Eu chamo gentinha, povinha, não no sentido pejorativo, mas porque eu sinto piedade, eu sinto pena de todos eles, entendeu? São povos que merecem ganhar o seu sustento, seu pão de cada dia, sem restrições. Mas, de qualquer maneira, ou arriscando ou não, eles têm que ir à luta. Eles têm que vencer esse medo. Mas, de qualquer maneira, eu fico pensando comigo, né? Eu fico pensando assim. E, meu Deus, depois de tudo, como será que vai ser? Será que esse vírus vai aumentar a mortandade no mundo? Ou será que muita gente que já passou por isso vai sair ilesa desses ataques maléficos, desses ataques invisíveis desse vírus maldito? Mas, de qualquer maneira, o povo tem uma certa culpa em tudo isso. Eu digo por quê? Porque no momento em que eles devem se manter dentro de casa, no momento que eles devem se manter em quarentena, confinados, muitos parece que fazem de propósito, como se quisessem agredir aqueles que não fazem. Porque eu vejo por aí pessoas sem máscara, andando abertamente, e olham para a gente como se estivesse desafiando, né? Como se estivesse nos desafiando a dizer qualquer coisa. Eu mesmo não digo, porque cada um é adulto, faz o que quer e entende. Mas o certo é usar, sim, suas mascarazinhas, porque elas podem salvar uma vida, naturalmente, né? Então, Jesus está aí para ajudar todos. Mas uma coisa ele diz: seja prudente, sejam prudentes como as serpentes. Se você não é prudente, o que Jesus pode fazer por você? Eu vou dar um exemplo. Tem um aglomerado de pessoas aqui e adiante tem um tiroteio. Tem duas estradas. Entendeu? Uma para a direita e outra para a esquerda. Aí alguém diz: ei, você não vai passar por aquela estrada da esquerda que está havendo um tiroteio. Você pode ser atingido e morrer, ser baleado. Aí a pessoa diz: não, mas meu caminho é ali, eu tenho que passar por ali. E vai. Não deixa nem a coisa diminuir mais, a confusão, o aborrecimento que está lá para dentro, o tiroteio. Vai e é atingido, é baleado e morre. Quer dizer, foi falta de conselho? Não foi. Assim mesmo é o próprio Jesus, aconselha as pessoas a se manter distantes uns dos outros. Assim, eu te falo Jesus de conselho, porque na verdade essas orientações vêm de Cristo, vêm lá do alto, para os homens aqui na terra seguir o exemplo e ensinar os outros que não sabem de nada. Entende? Então, se os homens recebem de Deus essa orientação invisível, espiritual, eles repassam para aqueles mais fracos, para leigos que não entendem nada. E os leigos têm que aprender daqueles que não são, que são mais estudiosos,
entendeu? Tem que aprender deles e seguir as regras para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício e o benefício da sua família. Se eu vejo que no meu bairro todos usam máscaras, pegam seus ônibus mascarados, por que razão eu vou desafiar as pessoas a sair sem minha máscara, sem colocar a máscara? Não custa nada. É tão simples. É tão simples você colocar no rosto um pedacinho de pano para se proteger e proteger a sua família, porque você se protegendo lá fora, você vem para casa completamente livre, limpo, não traz mazela para sua casa e não traz contágio nenhum, entendeu? Então use suas máscaras e use também aquele que chamamos de álcool gel. 70, isso não é gel não, esse é o 70, mas faz o mesmo efeito. Eu faço questão de mostrar para que as pessoas sempre se lembrem, porque às vezes passa despercebido, né? Esse pequeno detalhe passa despercebido. Mas não deixem passar despercebido não. E se está com o estômago ruim, ó, gengibre. Gengibre é um excelente paliativo. Ele refresca o organismo, ele combate a azia, combate mal-estar do seu estômago, afina o seu sangue, é delicioso. Eu sempre estou mascando. Arde um pouquinho. Mas é assim como o alho, que também a gente deve mascar de vez em quando, que o alho afina o sangue, e o alho é bom para muitas coisas. Porque Deus não ia fazer uma raiz dessa, uma fruta qualquer, sem suas devidas propriedades beneficentes para a população do mundo. Aí eu coloco isso aqui, ó, dentro d'água e vou bebendo aos poucos. Quando sinto sede, recorro à minha taça de água com gengibre e vou me sentindo bem melhor no meu estômago. Mas eu estou falando de coronavírus, de pessoas que não usam máscara, de pessoas que se aglomeram nas feiras, de comércio que vai abrir no dia 10 aqui em Maceió, e eu já estou aflito, já estou pensativo no que pode ser depois, porque esses contágios, eles só aparentam os sintomas 6 a 7 dias depois do contágio. Mas, seja o que Deus quiser, o que as pessoas também não querem, né? Porque as pessoas querem o quê? As pessoas querem brincar, querem se divertir, beber, jogar, amar, entendeu? Dançar. É isso que eles querem, principalmente os jovens, que não respeitam nada disso. É como Deus disse, cada um recebe em si o castigo que merece. Não que ele castigue ninguém, mas a gente que procura, eles que procuram se castigar a si próprio. Esse é o meu recado, não esqueçam que no próximo dia 10 eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando lá o movimento na cidade de Maceió, no centro de Maceió. Eu espero daqui para lá continuar vivo e com saúde para fazer esse vídeo para mostrar a vocês a minha cidade. Se bem que eu nasci em Penedo, mas me criei aqui. Eu viajei por tantas cidadezinhas com minha mãe e minhas duas irmãs, Luzinete e Maria Cícera. Uma já morreu, entendeu? Tem um irmão chamado Luiz Gonzaga, que mora em São Paulo, ou é Rio de Janeiro, que faz anos e anos que a gente não se vê. Ele se parece muito comigo. Tem o meu filho Israel, que mora em Rio Largo, com a sua esposa Adeilde e o seu filho William, e a sua mamãe, dona... Eu só quero chamar Zefinha, mas não é Zefinha. É dona Zezé. Dona Zezé, um abraço para todos vocês aí, minha bênção para vocês. Então, vamos aguardar o dia 10, né? Para ver o que é que vai acontecer nesse dia. Depois desse dia, 7 dias depois, vamos ver os noticiários. Vamos ficar atentos aos noticiários e ver realmente o que vai acontecer entre mentes. Esse foi o recado de José Paulo de Barros.
diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Se vocês gostaram e quiserem me dar um like, é muito bom para saber que o YouTube está me tolerando, que vocês estão me tolerando e o YouTube está me aceitando. E se fazer uma inscrição, tanto melhor. Agradeço do fundo do coração isso que fizerem por mim. Aqui eu vou ficando, pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre.